Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, como já muito bem foi dito, requereu esta audição à Senhora Ministra da Justiça aqui na Assembleia da República, mal teve conhecimento do relatório do Comitê Antitortura. E fê-lo naturalmente com enorme sentido de responsabilidade e com enorme preocupação face à dimensão de todos os problemas que foram identificados nesse mesmo relatório e que, portanto, passo a expressão, foram relatados, bem como sobre as medidas que são enunciadas também no relatório e que estarão a ser, que são necessárias para a resolução e a dada a importância de serem empreendidas. O PSD considerou naturalmente e disse-o que um relatório internacional é de facto muito pouco abonatório no que se refere essencialmente ao sistema prisional e vou passar a citar algumas situações que são enunciadas no presente relatório. O relatório fala, no que diz respeito ao sistema prisional, de prisões lotadas e com ratos, celas com menos de 3 metros quadrados por detido e sem as condições mínimas para um ser humano. De facto, esta é apenas uma parte do retrato negro que é pintado, de certa forma, que o Comitê enuncia para a prevenção da tortura e que faz, na verdade, das prisões portuguesas, referindo-se a elas como prisões onde se verifica, de facto, tratamentos desumanos. Estes senhores visitaram uma dezena de prisões e o Comitê Antitortura do Conselho da Europa encontrou alegações de maus tratos por parte das forças de segurança, mas também, no que diz respeito a esta audição, instalações prisionais desumanas. O relatório fala, Senhora Ministra, de chapadas, murros, algemas demasiado apertadas em algumas detenções, fala também no problema crónico da sobrelotação, fala de falta de programas de reabilitação, fala também da falta de condições e de espaço nas instalações, dando exemplo do estabelecimento prisional de Lisboa, onde foram observados ratos nas celas, com celas frias, celas escuras, úmidas e em ruínas. Mas a verdade, e ultrapassadas também a questão propriamente das instalações prisionais e no que toca às suas condições, o relatório fala também na falta de respostas em termos de saúde. Aliás, é de facto um dos destaques da avaliação, vai mesmo para o apoio especializado. Aliás, o Comitê recomenda até o fecho, o encerramento da clínica psiquiátrica do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, exatamente por falta de condições. Aliás, é mesmo dito no relatório que Santa Cruz do Bispo é chamado hospital, mas que na verdade não é um hospital, mas sim uma prisão. Aliás, quem chefiou a missão a Portugal do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos refere mesmo que, e entretanto, no que diz respeito às questões da saúde e no que toca à resposta do Ministério da Justiça relativamente a todas estas preocupações que são levantadas relativamente à saúde e às medidas que são enunciadas no sentido da sua resolução, diz que pelas respostas que recebemos, e estou a citar, não parece haver qualquer reconhecimento de que os prisioneiros que lá estão são doentes. No geral, ficamos muito satisfeitos com a explanação no que diz respeito a esta matéria, mas neste ponto em particular as explicações foram muito curtas e não ofereciam qualquer visão a longo prazo por parte do Ministério da Justiça. Não parecia haver um reconhecimento de que o estabelecimento não pode ser apenas encarado como uma prisão. Quer dizer, é um hospital, mas essencialmente trabalham lá guardas prisionais sem qualquer formação e, sobretudo, não estão no estado de espírito certo
para lidar com doentes. Ou seja, está aqui demonstrada uma enorme preocupação com as questões da saúde e que, no fundo, com a conclusão explícita de que não encontraram por parte do Ministério da Justiça a visão que é necessária. E, portanto, e resumindo no que diz respeito à saúde, e volto a frisar, porque é de facto também uma área que nos preocupa, aquilo que é dito é também que, portanto, os relatores admitem que ficaram chocados com o que encontraram no Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz do Bispo, que na prática não tem condições para dar um ambiente terapêutico aos detidos com problemas mentais, e esta constatação leva precisamente o Conselho da Europa a exigir que este hospital seja encerrado e que os detidos sejam transferidos para um verdadeiro hospital, havendo também relatos de maus tratos neste hospital-prisão. Também no Hospital Prisional de Caxias há, segundo o relatório, falta evidente de condições para os doentes e, tal como em Santa Cruz do Bispo, encontraram-se muitos pacientes com claros sinais de excesso de medicação, discurso enrolado, movimentos retardados e sonolência. Ou seja, o Comitê contra a Tortura também ouviu relatos de pacientes no Hospital Psiquiátrico da Prisão de Santa Cruz do Bispo, colocados nus na solitária, algo que de facto é considerado uma prática degradante e que deve ser abolida de imediato. Portanto, Senhora Ministra, temos aqui em cima da mesa enormes preocupações no que diz respeito também às questões da saúde e que as medidas que o Ministério da Justiça enunciou no sentido de serem resolvidas não encontraram por parte do Comitê a aceitação devida, visto que não existe uma visão a longo prazo relativamente e para a resolução destas questões. Depois, a falta de segurança no EPL alarmou também esta delegação europeia. No estabelecimento prisional de Lisboa, que tem recebido de facto muita atenção mediática, também por conta da greve dos guardas prisionais às horas extraordinárias e dos distúrbios provocados pelos presos no dia 10, esta delegação europeia constatou, na verdade, uma enorme desproporção na relação de forças entre quem vigia e de quem é vigiado. Dizem mesmo que a situação de pessoal é a mais dramática das cadeias visitadas, exemplificando 220 guardas são responsáveis por 1.260 prisioneiros, com turnos diários com 75 a 80 elementos e uns 60 vigilantes de serviços no fim de semana também podemos constatar e ler no relatório. A falta de segurança, a falta de condições de segurança também chamou a atenção neste relatório, quando da visita à ala B tinha apenas 4 guardas ao serviço para 327 presos e em certas alturas do dia havia mesmo apenas 2 guardas nessa mesma ala. Portanto, a recomendação desta delegação europeia vai no sentido, naturalmente, de que as autoridades portuguesas possam dar passos para contratar mais vigilantes. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de ouvir por parte da Senhora Ministra era efetivamente medidas que tenham sido já implementadas ou, mais concretamente, aquilo também que o próprio Ministério da Justiça pode vir a fazer relativamente a esta situação tão preocupante e tão grave que é relatada pelo Comitê, uma vez que estamos a falar de uma área de soberania como a Justiça e termos de facto um sistema prisional que dá origem a situações desta natureza, é de facto preocupante, é grave, é inaceitável e é lamentável. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.